Você lê jornal impresso? Ou você conhece alguém que leia jornal impresso diariamente? Essa é uma pergunta que eu faço sempre que eu vou dar uma palestra numa faculdade, independente do curso. A resposta é, mesmo quando o papo é com alunos de comunicação e até de jornalismo, a resposta é invariavelmente não. Às vezes tem no universo de 100 pessoas, num auditório, numa sala, que levanta uma mão assim meio tímido, até com vergonha de admitir que lê o jornal impresso, que compra o jornal impresso. A verdade é que as novas gerações não leem mais jornal impresso há muito tempo. E, inclusive, as gerações mais antigas também estão perdendo esse hábito. Os jornais têm uma tiragem cada vez menor, ano a ano perdem leitores, perdem assinantes. E essa é uma situação que os jornais, que as empresas de comunicação vêm tentando lidar, vêm tentando driblar e contornar já há bastante tempo. E por que isso acontece? É porque a gente mudou a forma como a gente consome informação. O mundo mudou, a revolução digital que veio a reboque da internet, ela mudou o comportamento das pessoas em relação ao consumo de notícias, né? Antigamente, a gente tinha mais tempo, a gente tinha um time maior entre um fato que acontecia, né? Entre um veículo de comunicação noticiar aquele fato e as pessoas tomarem conhecimento. Isso tudo mudou. Você imagina um jornal impresso hoje que coloca os seus repórteres, os seus jornalistas na rua para apurar o que está acontecendo naquele dia. Depois esses jornalistas voltam para o jornal, redigem a matéria, batem os textos, acaba ali aquela parte, vai para uma etapa industrial, numa oficina, numa gráfica, num parque industrial, em que aquilo tem que ser impresso em rolos de papel, né? Papel em rolos enormes, numa impressora chamada rotativa, que aqueles rolos vão rodando e vão sendo impressos, um monte de gente trabalhando, um monte de luz sendo gasta, né? Depois que eles estão impressos, você tem que colocar aquilo em caminhões, em veículos que vão distribuir aquilo manualmente, não é digitalmente, para as bancas de jornais ou para as lojas que vendem revistas e vendem jornais, para que o leitor, no dia seguinte, quando ele acordar, aquilo esteja à disposição dele. Ou se ele for um assinante na porta de casa, ou na banca de jornal, ou na loja, ele vai lá, procura e compra o jornal. Qual o sentido que isso faz hoje? Isso faz algum sentido para você hoje? Pensa só, quando ele for ler aquelas notícias que foram produzidas no dia anterior, ao longo do dia anterior, na manhã seguinte, será que aquelas notícias ainda vão estar atuais, fresquinhas? Claro que não, né? Porque o fluxo de informação continua e o timing mudou. Hoje, enquanto a gente dorme, as informações elas continuam sendo processadas. Tudo que acontece de madrugada, no início da manhã, é noticiado quase que instantaneamente por conta da internet. Vou dar um número para você ter uma ideia do que está acontecendo com esse jornal impresso. No ano 2000, eu trabalhava num jornal que ainda existe aqui no Rio de Janeiro, e esse jornal vendia 1 milhão de exemplares no fim de semana. Hoje, 17 anos depois, o mesmo jornal que eu trabalhava lá no ano 2000 e vendia 1 milhão, não vende 50 mil exemplares no fim de semana. É uma queda vertiginosa se você considerar os últimos 17 anos. Você imagina quanto que esse jornal perdeu de receita. E essa queda vertiginosa de tiragem de leitores aconteceu com todos os veículos impressos, com todos os jornais. A gente viu na última década um esforço colossal de vários grandes veículos tentando fazer promoção para conquistar mais leitores. Era um tal de recortar selinho para ganhar carro, miniatura de carrinho, para ganhar relógio, junta 30 dias de selo, no fim você ganha o relógio, para ganhar enciclopédia no início das promoções. Hoje ninguém mais quer uma enciclopédia, mas no início teve esse tipo de promoção também, para ganhar celular, uma maneira de conectar o jornal impresso, um meio antigo, né, a um meio moderno, um celular, enfim. Essas promoções, no início até funcionavam para alavancar a venda do jornal, faziam com que o jornal fosse vendido um pouco mais, mas depois que a promoção acabava, gradativamente a tiragem ia caindo de novo, e nos últimos tempos nem isso acontecia, né? Nem tinha uma resposta tão boa do público, não aumentava tanto a tiragem durante as promoções, e nem era tão gradativamente que as pessoas que participaram da promoção deixavam de ler o jornal. Era uma queda, despencava, acabou a promoção, despencava a tiragem de novo.
novo. Tanto é que essas promoções elas escassearam muito, elas quase não existem hoje como já em outras épocas. A gente via inclusive filas em postos de troca para as pessoas pegarem os seus brindes que os jornais impressos distribuíam, né? Era uma tentativa de vender mais, de fidelizar, de conquistar novos leitores, que não funcionou. Não funcionou. Hoje, quando você acorda e pega o seu jornal, as informações já estão quase todas defasadas. Tem uma operação nova da Lava Jato que acontece deflagrada às 6h30 da manhã, tem um acidente que aconteceu, um atentado em algum outro lugar, e o fluxo de informações atropela aquilo tudo que está impresso no jornal e que não faz mais sentido. Os jornalistas sabem disso, os jornalistas que trabalham em redação, eles sabem disso, e eles tentam fazer um jornal impresso com um molho diferente. Eles sabem que ele vai chegar no dia seguinte e que precisa ter algum diferencial, algum molho. Aquelas notícias, elas precisam ter um tratamento para serem interessantes, ainda que cheguem no dia seguinte, né? Mas é muito difícil. É cada vez mais difícil competir com as notícias em tempo real e com o fluxo absurdo de informações que a gente recebe pela internet, pelas redes sociais, né? Ainda mais com as redações cada vez mais enxutas. Todos os jornais impressos estão em crise, todos os jornais impressos estão demitindo, estão mandando os jornalistas embora. As equipes, elas eram maiores na época em que não existia internet do que hoje. Então, assim, você tem menos disponibilidade de mão de obra para produzir notícias mais bem trabalhadas. Notícias com mais detalhes, que realmente tem um diferencial em relação ao que é oferecido pela internet, né? E tem um outro fator, né? A revolução digital, ela mudou o timing das pessoas também. As pessoas hoje, elas não têm mais tempo para ler um jornal grosso, ficar folheando páginas e páginas de jornal impresso todos os dias. Vários jornais e várias revistas, vários veículos de comunicação impressos vêm fazendo essa transição, deixando de publicar na versão impressa e publicando só no digital, ou uma versão híbrida, né? A gente tem jornais, grandes veículos que oferecem a alternativa ao leitor. Você quer assinar o jornal impresso mais a versão digital, né? Ou você quer assinar só a versão digital, e os veículos ficam tentando ali uma fórmula para continuar sobrevivendo com esse jornal em papel. E por que isso ainda acontece? Porque o que sustenta o ganho dos jornais é a publicidade. E ainda tem muita agência de publicidade, tem muito cliente, muito anunciante que coloca dinheiro, e coloca bastante dinheiro, nas edições impressas. Tá? A venda de jornal em banca, a venda para o público, de assinatura, isso nunca fez parte do maior bolo do faturamento dos jornais. Isso era para bancar os custos operacionais. O lucro sempre veio da publicidade, dos anúncios, né? Então, esses anúncios ainda existem. Eu acho que por uma questão cultural, né, muitos anunciantes, muitas empresas grandes, muitas agências ainda trabalham com o anúncio impresso. Mas na medida em que essas empresas começarem a perceber que elas conseguem atingir o seu público sem precisar anunciar na versão impressa, né, e de uma forma mais precisa e mais barata, porque você pode fazer uma campanha nas redes sociais ou na internet, atingir o público que você quer, sem tanto desperdício quanto você coloca um anúncio numa publicação impressa, e com um controle muito maior do retorno que você tem. E já está havendo essa transição. Ano após ano, a publicidade impressa, ela cai, tá? E ano após ano a publicidade digital aumenta, mas ainda não está tendo essa transferência imediata, ainda é um processo que acontece devagar. A grande locomotiva disso no mundo, eu diria que é o New York Times. O New York Times, ele teve um insight 20 anos atrás, quando ninguém pensava que seria possível vender informação, estava tudo de graça ali na internet. O New York Times começou a estudar e a testar uma série de iniciativas, uma série de projetos para tentar fidelizar o leitor dele vendendo informação pela internet. E hoje, agora em 2017, o New York Times anunciou que pela primeira vez a receita deles de venda de assinatura digital com publicidade digital superou a venda de jornal e publicidade no jornal tradicional, no jornal impresso. Então, dá para contornar essa crise, dá para continuar existindo como jornal, como produto jornalístico, mas é preciso que se reinvente, que pense em fórmulas. A gente teve, por exemplo, um jornal no Paraná esse ano, Gazeta do Povo, que resolveu acabar com o jornal diário e montar uma publicação semanal.
E aí, diariamente, o que ele oferece para os assinantes é a cobertura diária, mas online, com vídeos, com desdobramentos, com atualização em tempo real. E no fim de semana tem uma edição num papel melhor, eu acho que é papel cochê até, com entrevistas, com análises, né, com aprofundamento dos principais assuntos que aconteceram durante a semana, dos que estão por acontecer, tentando adiantar alguma coisa. Talvez seja uma fórmula interessante. O que eu acho é que do jeito que está hoje, a gente está condenado a, em pouco tempo, acabar realmente com os jornais diários impressos, porque ninguém mais vai ler, só isso, ninguém mais vai ler. Eles só existem hoje por causa da publicidade e eu acho que é uma questão de tempo. O que você acha? Queria ouvir a tua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, que eu vou estar sempre trazendo novidades por aqui. É isso, um forte abraço, obrigado, até a próxima.